Olá, meus amigos. Vamos lá então falar de dano moral. Deixa eu achar minha aula aqui. Essa minha confusãozinha já é natural para vocês, né? Que eu sou meio enrolada. Muito bem, terminei, consegui. Vamos lá. Primeiro eu quero pedir desculpas. Marquei uma live, não consegui estar. Tive um problema de família. Meu filho ficou meio doente. Já tá tudo mais ou menos, graças a Deus. A vida é assim, né? Quando a gente vê alguém, a gente acha que sempre tá tudo bem com ela. E não sabe, às vezes, o que tá por trás, certo? Amigos, essa aula estava marcada para o dia 17. Esse roteiro vai ficar à sua disposição, seja no grupo de Telegram, seja no YouTube aqui embaixo, tá? Roteiro e uma pecinha também inicial, tá bom? O momento é propício para falar de dano moral em razão do que a gente está vivendo. Estamos vivendo um momento sem precedentes, eu nunca vi isso. Pouco funcionário, em razão de muitos terem se aposentado, não tem concurso, muitas mudanças na lei. Se você está acompanhando, 2015 para cá, nós temos a reforma, ela foi feita não apenas agora, a gente teve muitas alterações de 2015 para cá, tá? Desde a lei 13.000, 2135, tá bom? Então, que alterou lá a pensão por morte, trazendo aquele período lá do artigo 77, inciso 5. Então não é algo desse governo e eu acho que não acaba nesse governo, tá? A Previdência, se você parar para pensar, é um momento do mundo. No mundo tem tido mudanças nas previdências, a população tem diminuído, diminui a pirâmide. Obviamente que os interesses também dos poderosos, né? Porque se tem que arrebentar a corda, que vai arrebentar no lado mais fraco, não é? A gente sabe que infelizmente é assim que funciona. E, enfim, né, sem delongas, falar de dano moral em razão da demora dos benefícios, em demora da concessão equivocada. Eu tenho passado peguei um processo administrativo agora, indeferido. Minha cliente tinha já completado carência, completou idade, fizeram a exigência de juntada da carteira de trabalho original, fizeram uma outra exigência de um documento. Eu juntei tudo e indeferiram. Quando eu baixei o processo todinho, pedi para baixar o processo todinho, no meio tinha lá um documento, uma das folhas do processo, com uma pessoa completamente estranha aquele processo administrativo, um terceiro que apareceu ali. Vou recorrer da decisão por causa que penso eu que em razão da demora, talvez vale a pena tentar recorrer. Eu tenho muito apreço pela via administrativa, apesar de tudo que está acontecendo, mas não deixa de ser um erro grosseiro. E eu vou te falar desse erro grosseiro que também é possível um dano moral. Vamos lá. A gente fala de dano moral, a gente já fala a partir de 88, nova ordem constitucional. Sempre houve uma resistência ao dano moral, sempre que eu digo assim, nas ordens constitucionais anteriores, apesar de surgir legislação esparsa, mas havia uma dificuldade. Há relatos que até nos povos antigos já havia previsão de compensação por dano moral, de indenização por dano moral. Mas era uma coisa, um castigo físico, coisas bem bárbaras, né? E a ideia do dano moral hoje é compensar, é reparar uma situação na qual o indivíduo foi ultrajado nos seus bens personalíssimos, naquilo que ele é, na sua existência, na sua vivência. Nós vamos falar disso. Começa então no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. É o artigo que fundamenta a isonomia, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Nós sabemos que essa é uma igualdade formal, é uma igualdade no papel. Nós vivemos em uma sociedade de muitas desigualdades. Na verdade, penso eu que desigualdade é algo da natureza humana. Não lembro de ter lido algo a respeito de alguma sociedade que se tornou igualitária. Nós temos aí sociedades bastante avançadas, as nórdicas, né? Mas mesmo assim existem resquícios porque o ser humano tem a tendência de querer dominar pelo sexo, pela cor, enfim, pela etnia, né? Pelo caráter sexual, enfim, nós somos um povinho complicado, né? Mas enfim.
E aí vem o inciso 5, vai dizer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Eu tinha um professor de direito civil que ele sempre falava que a palavra indenização, ela não era correta para o dano moral. Então eu acostumei a usar a palavra reparação. Indenização, a palavra indenização vem de idem, e idem é idêntico. Então, é como se aquele reparo, aquilo que fosse concedido, fosse possível de tornar aquela situação idêntica ao anterior estado, o que é impossível. Daí, alguns doutrinadores demonstrarem, defenderem que deveria ser o termo reparação. Não é possível tornar aquela situação anterior, aquele estado anterior antes do dano, mas é possível reparar. Normalmente hoje, né, através de uma reparação financeira, né, para aquela situação. E o inciso 10 vai dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Por que nós estamos no momento de falar de dano moral previdenciário? Lembrando que eu sempre indico o livro do Dr. Agostinho, Teodoro Agostinho, um livro bom sobre dano moral. O momento é propício, porque nós temos um quadro de uma fila virtual imensa. Todos que estão nessa fila estarão sofrendo dano moral? Não. Mas nós, como técnicos, como advogados, podemos visualizar como primeiro juiz da causa, né? É muito interessante porque você é o primeiro a ter contato, você vai acreditar ou não naquela tese, se houve ali efetivamente um dano moral a ser reparado, a ser indenizado. Por que eu estou te dizendo isso? Imagina alguém que vai requerer o benefício há 6 meses atrás, um homem de 65 anos, que tinha na época mais de 15 anos de contribuição, carência, e ele dá a entrada no requerimento 6 meses atrás. Ele continuou trabalhando no trabalho habitual dele, tá forte, tá saudável, e então, quando sair, ele recebe os atrasados. Veja, nesse caso, eu não visualizo um dano moral. Ah, mas o benefício tem caráter alimentar. Mas no caso dele, não era isso. Ele tinha direito ao benefício, vai receber corrigido, mas não houve nenhuma invasão ao seu patrimônio imaterial, ao seu patrimônio moral, pessoal, íntimo, daqueles direitos que são inerentes à personalidade, né? São patrimônios da humanidade, né? Defendidos aí nas convenções internacionais, tá? Então, agora, imaginemos uma seguinte situação. Imaginemos alguém que, tendo completado 65 anos de idade, um homem de novo, e não estando trabalhando, mas tendo 180 contribuições à época, né, antes da reforma, após também, né, para quem se filiou antes, só que ele não tinha renda, e ele tem direito ao benefício, concorda? E pela não concessão desse benefício, ele vem a ser despejado, no dinheiro que é dele, do patrimônio dele, e que ele foi retirado, vamos dizer assim, pela demora, por um problema interno do INSS, que teria um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 para conceder. Nesse caso que eu estou te falando, está lá no artigo 48 e 49, na Lei 9784. Nesse caso, é possível visualizar um dano moral? Eu vejo que sim. Falei, excelência, vou levar para o judiciário. O INSS concedeu, pagou retroativo. Mas a partir disso, vai voltar a ser a situação dele? Ele foi despejado daquela casa que ele morava? Ou ainda, Gente, tantas situações que podem decorrer da não concessão de um benefício. Ele perdeu o convênio médico porque ele não conseguiu pagar a parcela. E se ele fosse novamente contratar um plano de saúde, vai ficar mais caro, porque ele era um contratante antigo. E aí ele vai ficar à mercê do Sistema Único de Saúde. Então, é o caso concreto que vai dizer, tá? Lembrando que nós temos uma tríade, né? A assistência, previdência e saúde, né? A Seguridade Social, então, ela é composta por essa tríade. Saúde a cargo do SUS, assistência sem indenização, sem contribuição de competência concorrente do município, do estado, da União,
e temos a Previdência Social, que pressupõe filiação obrigatória, contribuição, né? Temos exceções, né? Vamos imaginar aí um facultativo, ele quis se filiar, então ele é um segurado. Ou então um segurado especial, trabalhador rural, que só vai contribuir acima, se porventura tiver excedente da produção a ser comercializado, lá nos termos do artigo 20, acho que é o 25 da 22 da 8.212, tá? Mas, então a gente tem aí uma relação de obrigatoriedade, de vínculo, né? E então você é segurado do INSS. Quando é então que pode ocorrer um dano moral, né? Quando é que a gente pode perceber um dano moral? Vamos ver a doutrina. A doutrina do Dr. Carlos Roberto Gonçalves, de maneira brilhante, conceitua o dano moral, que é a que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, é lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, imagem, bom nome, como se infere dos artigos da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. Eu dei um exemplo de um segurado que foi despejado. Mas peraí, qual é a relação? Ora, há uma relação completa. Não, ele tinha direito naquela data à concessão do benefício. O benefício passou do prazo legal de 30 dias prorrogável por 60, nos termos da Lei 9784, artigo 48 e 49. Por conta disso, ele que contava com aquele dinheiro, não recebeu o dinheiro, foi despejado, passou pela humilhação de ser despejado do seu imóvel. Há um nexo entre aquilo que ocorreu, o dano moral, a humilhação, a vergonha, o vexame de ficar sem um teto e a conduta do INSS, tá? Então a gente tem que ligar aquele fato à conduta do INSS para ver se existe um nexo, né? Entretanto, continuando aqui, no dano moral, dano material, é possível aferir o prejuízo, a perda efetiva ocorrida no patrimônio. No dano moral não há um prejuízo patrimonial direto, né? E sim algo que viola os bens jurídicos da personalidade, por isso possuem caráter personalíssimo. Amigos, imagina o dano material, diminui o patrimônio, certo? Ali há uma necessidade de completar o patrimônio. Bateu no seu carro, diminuiu o seu patrimônio. Há um dano moral? Normalmente não. Só da conduta de um acidente de trânsito? Não. Mas depende do que vai acontecer depois. Tem um julgado, eu não esqueci de trazê-lo, mas ele é recente, acho que 2, 3 anos. A médica perita do INSS, ao atender uma segurada, ela disse que ela não deu o benefício, não concedeu o benefício e falou que o INSS era como um seguro. Que o INSS, que, por exemplo, assim como uma seguradora não aceitaria fazer seguro de um carro velho, assim também o INSS não ia aceitar. Acho que ela não tinha qualidade de segurado. Só que pessoas ouviram esse diálogo, testemunharam a favor dessa mulher e ela foi reparada em dano moral, sentença transitada de julgado, acórdão transitada de julgado, na verdade, né? Por quê? Porque lesionou o patrimônio dela. Poderia dizer para ela, olha, a senhora não tem o direito a benefício, a senhora não tem qualidade de segurado, a senhora não tem direito a benefício, a senhora não tem incapacidade para atividade habitual. Mas a perita foi além, ela fez uma analogia, depois se vocês me lembrarem eu acho esse julgado, tá? Ela fez uma analogia da situação de um carro velho com a situação de uma segurada, né? Imagina um momento frágil que você busca o INSS estando incapacitado. Você já busca o INSS numa situação frágil, fragilizado, e ainda passa por uma humilhação dessa. Então, nesse caso, extrapolou, não foi apenas negado um benefício, atingiu a esfera, a órbita de um direito imaterial, né, que é o dano moral, né? Tá? Então, assim, o prejuízo ele vai além daquilo que é material. Às vezes reflete no material. Por exemplo, quando eu te falei que a pessoa foi despejada, é porque faltou o dinheiro do benefício para que ele, então, quitasse o valor do aluguel. Até então, vamos imaginar que ele estava recebendo, mas foi mandado embora, mas ele tinha direito ao benefício dele. E por não ter o benefício dele, ele foi despejado. Também a jurisprudência tem considerado o caso de erro grosseiro, nós vamos chegar nele, tá? O Código Civil vai nos contar, então, os elementos, né, que compõem o dano moral. Fala de ação, ou seja, uma atitude, algo que
concreto, né? Algo no mundo físico, ação. Uma omissão voluntária, não é uma omissão involuntária, daquele que não viu. É uma omissão voluntária, de deixar de fazer. Negligência, algo, uma conduta negativa, um deixar de fazer ou fazer, mas não fazer completamente, e uma imprudência. Ao fazer, tomou uma atitude que não era correta para aquele caso concreto, que extrapolou os limites da prudência do homem médio, né? Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, né? Então, há uma ilicitude naquele que comete um dano e esse dano ultrapassa o dano à esfera patrimonial, tá? Então, a ação diz respeito a um ato praticado no mundo concreto, um efeito sensível. É possível saber o que foi feito. Né? A omissão voluntária, apesar de saber que era para ser feito, não foi feito. O dano, o prejuízo efetivamente sofrido, né? E o nexo de causalidade. Qual é o vínculo entre a ação do INSS e o dano sofrido por aquela pessoa? No caso que eu te dei o exemplo dessa médica, a médica, ela é uma servidora do INSS, né? Ela é o INSS, ela é o agente ali fazendo o ato administrativo. Então, ela faz então em nome do Estado. Então, aí está presente o nexo de causalidade. No caso da médica, que foi testemunhado, que ela falou isso, teve que se apurar também a culpa. Nós vamos ver que no dano moral existe objetivo, né, e o subjetivo. Vamos lá, mas vamos já chegar lá já. E o mero de sabor? Tantas sentenças dizendo que é um mero de sabor, né? Eu vou te contar um caso bem rapidinho, né? Eu com meus casos. Menina se acidentou na creche com 6 meses, com 1 ano e 6 meses. Ficou 4 meses paralisada com uma gesso inteirinho. Ficou só o lugar de fazer pipi e os braços. O resto todinha com gesso. E aí nós ajuizamos a ação dano moral material na época, tá? Contra o município. E a tese de que a responsabilidade objetiva, a criança, ela, quando está entregue ao Estado, o Estado é obrigado a manter a incolumidade física dessa criança, a incolumidade psíquica dessa criança, né? E ela, segundo o que disseram, porque uma criança de 1 ano e 6 meses não tem como falar, ela caiu da própria altura, pisando numa bolinha de plástico e veio a ter uma lesão de natureza grave. Teve, né, foi aberto inquérito, foi feito lá o exame, o laudo, né, e deu natureza grave. E aí, o promotor de justiça foi pelo deferimento, pela procedência da ação, e o magistrado de primeiro grau entendeu que não houve, que foi mero de sabor, né? Mas olha que coisa desproporcional. Há um entendimento no STJ que se um preso morre, se um preso se mata, tá? Ele comete suicídio na prisão, cabe ao Estado reparar, ou seja, cabe a eu e você reparar, né? Não entro no mérito se está certo ou não. Mas imagine então uma criança pequena que vai à escola e o Estado não está obrigado. Nós revertemos na segunda instância, mas para você ver como que é a mente do julgador que vai falar muito, né? Diferença entre mérito de sabor e dano moral. Só devem ser reputados como dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, não bastando mero de sabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada. É um acórdão antigo, mas que essa definição é muito boa. Veja, quando a gente falou no primeiro caso, aquele segurado está trabalhando e ele vai receber o benefício, e ele já fez jus, ele vai poder continuar trabalhando e vai receber, demorou 6, 7 meses, mas ele vai receber os atrasados, vai poder usar de maneira ok aquele valor que é justamente seu, com toda a honra, né? Mas não causou para ele uma humilhação, algo no seu interior, né? Ao passo que, aquele outro caso que eu te comentei, o benefício que ele teria direito e o INSS negou ou deixou de conceder num prazo razoável, num prazo proporcional,
completamente absurdo, o prazo desproporcional, irrazoável de 6, 7 meses, e ele foi, por conta disso, posto na rua, um despejo. Veja a diferença de situações, né? Ou mesmo alguém que estando passando por um perito médico é comparado a um carro velho. Se você lembra, põe no Google aí. Segurada comparada a carro velho, indenização dano moral, INSS. Acho que você vai encontrar, tá? E aí nós entramos, então, no risco administrativo, na responsabilidade civil do Estado. Um tema interessantíssimo, lá do artigo 37, acho que é parágrafo 6º da Constituição, que é aquela que impõe à Fazenda Pública, ou seja, né, o INSS em juízo é Fazenda Pública, concorda? Ao Estado, aos entes estatais, a obrigação de compor o dano causado a terceiro por omissão ou por atos de seus agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las, tá? Um exemplo claro de uma situação objetiva, tá? Vamos imaginar que uma ponte caia, né? Uma ponte caiu em cima do meu carro. Eu não sei quem foi que construiu a ponte, eu não sei qual foi o agente, quem é que estava lá, quem foi o responsável técnico. Houve um dano material, dependendo da situação. Se eu, por exemplo, for ferida, ficar meses na UTI, além do dano material, lucro cessante, dano emergente, né, lucro cessante, aquele que parou, né, o lucro que eu trabalhando auferia, e o dano emergente, o dano no veículo, né, enfim, todo aquilo que eu vou perder a partir dali também, né. E então eu fico internado meses, eu perdi também meses de salário, eu perdi uma mobilidade, eu perdi de viver a vida meses, é um dano moral, né? Mas não tem um responsável. Eu não consigo identificar quem é o irresponsável. Logo, eu tenho aí uma responsabilidade objetiva do Estado, tá? Se porventura houver lá um erro, um cálculo, erro grosseiro, num cálculo, o INSS que tem a obrigação de expor para o segurado o cálculo correto, né? Tá na IN 77. Apresentar, inclusive, planilha de cálculo. E aí ele não faz isso. E, porventura, depois descobre que, ao invés de R$3.000, o benefício veio a R$1.000. Um erro grosseiro. O segurado pode até pedir um dano moral. Ele pode justificar. Dependendo do caso concreto, a possibilidade, sim, de pleitear um dano moral. Ora, a expectativa de ter um benefício de 3.000 e tá ganhando 1.000, e ele vai a um advogado e tem que ajuizar uma ação, fez o cálculo, vai lá, ajuização, como ele sacou o benefício do INSS, não vai fazer isso administrativamente, tá no artigo 800 da IN 77, que é considerado irrenunciável o benefício. Logo, amigos, olha isso, então, por conta disso, ele então sofreu um dano moral, né? E vai poder ser indenizado. Mas ele não sabe quem foi que fez o cálculo, ele não sabe se foi só o programa porque teve algum dado errado. É uma responsabilidade objetiva. Mas nesse caso da perita que eu falei para você, se um cliente, se um segurado alega que um perito o humilhou, não analisou sua documentação, distratou, foi grosseiro, e a prova é do segurado, vai ter que provar culpa. Não é algo que não existe um agente, né? Não é uma responsabilidade objetiva na qual não consiga se identificar o agente. É responsabilidade subjetiva, tem que demonstrar aí a culpa do agente que causou aquele mal, né? No caso, olha, foi a perita tal, que estava lá no dia tal, e de testemunha. Às vezes as pessoas quando presenciam coisas absurdas, eu sou assim, se eu ver um acidente de trânsito que eu vejo que alguém tá certo, eu vou lá e falo, olha, toma aqui meu cartão, você é sua testemunha. Fazer justiça tá na alma da gente, né? Do ser humano de bem, né? Então a gente quer fazer justiça. Muitas vezes a pessoa que presencia uma situação dessa, a pessoa é a primeira a falar, olha, pode contar comigo, eu tô com você, tá? Já aconteceu comigo de eu ver uma situação horrorosa na porta de um juizado especial cível e era com um guarda municipal e eu falar pra ele, toma aqui meu cartão, pode contar comigo que eu sou sua testemunha. Né? E também lembrei de um caso, uma pessoa que foi acusada de roubo no supermercado grande, tava eu e meu esposo, na hora procuramos a pessoa, falou, olha, você vai procurar um advogado, não pode ser eu, porque eu tô aqui presenciando, e tá aqui meu cartão, eu posso ser sua testemunha se você quiser. A pessoa não procurou, não sei porquê, mas os outros casos já fui de ser testemunha de trânsito, porque eu entendo que se eu presenciei uma situação feia dessas,
nada mais justo do que a gente fazer a nossa parte como cidadão, né? Então, no dano moral objetivo, na responsabilidade objetiva do Estado, se foi um perito que causou, não basta a versão do segurado, tem que filmar, gravar, enfim, tem que ter meios de provar que aquela situação foi vexaminosa, extrapolou o normal, foi horrorosa, né? Tá bom? E aí, Celso Antônio Bandeira de Mello diz assim para nós: um dos pilares do moderno direito constitucional é exatamente a sujeição de todas as pessoas, públicas ou privadas, ao quadro da ordem jurídica, de tal sorte que a lesão aos bens jurídicos de terceiro engendra para o autor do dano a obrigação de reparar. Lembrando que, mesmo que a obrigação seja subjetiva, tá? Eu indique o agente e aí o Estado é obrigado a reparar, o Estado tem obrigação de fazer uma ação regressiva contra esse agente, tá? Médico que causou lá um dano por negligência, por imprudência, por imperícia, se apurado e ele trabalha para, por exemplo, uma instituição privada, essa instituição privada responde, mas ele pode aí sofrer uma ação regressiva, né, cobrando o dano. O município pode fazer isso, deve fazer isso, o INSS deve fazer isso também, tá? Que não é do nosso assunto, né? Então vamos lá. Epa, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Lembrando que a coleguinha é ruim com informática, então tenham paciência, tá? Tamo acabando. Vamos. Isso aqui não precisa, isso aqui vai, e isso aqui vai. Então vamos lá? Passamos essa parte, elementos já passamos, né? Passamos a diferença entre e a responsabilidade civil do Estado. Exclusão da responsabilidade do Estado, há casos que o Estado não vai responder? Sim, caso de força maior. Vamos imaginar que uma perícia não ocorreu porque no dia choveu e inundou a agência. Infelizmente aconteceu, por conta disso não teve o benefício, tá? Ou pegou fogo na agência, coisas graves, tá? O próprio artigo 143 do Decreto-Lei 3.048 vai elencar lá as possibilidades de força maior e caso fortuito, tá? Então, se ocorrer algo que extrapola a vontade do Estado, nesse caso, então, se não tem como o Estado prever essa situação ou diminuir, ou, né? Aí não há responsabilidade. E também quando a culpa é da vítima, tá? Faltou uma perícia e depois quer dizer que houve dano moral. Não vai conseguir, né? Ou então, teve lá uma carta de exigência pedindo um documento. Não juntou, daí vai fazer ação pedindo dano moral, porque foi despejado. Primeira coisa que tem que fazer é cumprir a exigência. Se não tem o documento, explicar que não tem, pedir para fazer outras provas, né? Por meio de justificação administrativa, enfim. Mas se eximir de qualquer culpa, tá? De qualquer problema, de qualquer responsabilidade. A competência numa ação aí de dano moral, olha, a União, quando ela é ré, né, ela vai a competência é da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, isso não mudou, e ainda continua excetuando, só não é da competência da Justiça Federal, mesmo que tenha a União como parte lá, no caso de falência, acidente de trabalho, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, aí nesse caso, a competência é de cada Justiça Especializada. Então, um benefício que tem origem acidentário, a jurisprudência costuma entender que ele também é da competência da Justiça Estadual. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito comum. Pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previdenciário, mas a doutrina costuma entender que se ela veio derivada de um acidente ligado ao trabalho ou de uma doença ligada ao trabalho, artigo 18, 19 e 20 da 8.213, então a competência também seria da Justiça Estadual, tá? Então, se houver um liame entre o benefício a ser pleiteado com um acidente de trabalho, mesmo sendo dano moral, seria aí na Justiça Estadual. Mas como eu vou dizer para você que normalmente esse pedido é feito à parte, você vai perceber que os doutrinadores e um julgado especialmente fala disso também, que o dano moral a ser requerido, a ser pleiteado judicialmente, normalmente eles parte do princípio de um título executivo judicial. Eu já tenho uma sentença transitada em julgado, já tenho um título executivo transitado em julgado, e então eu vou numa ação autônoma, mesmo em relação a toda aquela casuística, aquela situação fática, pedir então, pleitear um dano moral. Então aí é da Justiça Federal, tá?
Lembrando que o artigo 3º da 10.259, a lei do juizado, vai dizer que causas até 60 salário mínimo, competência absoluta do JEF, tá? E aí, o parágrafo 3º do mesmo artigo 109 fala que lei pode autorizar as causas da competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição da Previdência Social e segurado, possam ser na Justiça Estadual. Antigamente, esse parágrafo 3º, antes da emenda constitucional número 103, ele delegava a competência para a Justiça Comum quando não houvesse federal ou juizado especial federal naquela comarca. A partir da lei, então, antes da emenda constitucional ser efetivamente promulgada aí do dia 13/11/2019, a lei 13.876, ela vem no seu artigo 3º, alterou uma lei antiga aí para passar a constar que quando a comarca não for sede de vara federal, certo? Poderá ser processada e julgada na estadual. Então, aí, se não tem federal no município, não tem JEF no seu município, poderão, ou seja, pode ser na federal, mesmo que não tenha, tá? Na federal ou no JEF, mas dependendo da distância que esse município está da vara federal, pode então intentar na Justiça Estadual, que é o inciso 3º, que diz assim, ó, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede de vara federal. Então, aí poderá ser intentada na Justiça Estadual. Aí, mesmo assim, os juízes federais, os juízes e os auxiliares da Justiça Federal podem praticar atos, diligências processuais em outros municípios. Qual que é a ideia? Imagina que o segurado está longe daquele município onde está a vara federal, até 65 quilômetros, porque é até 70. É possível aí que o juiz federal mande fazer diligências lá onde está o juiz, utilizando inclusive até, quem sabe, da estrutura da justiça comum. Por exemplo, quem sabe uma oitiva de testemunha por carta precatória, quem sabe aí até uma perícia em outra cidade, tá? Vamos ver como é que vai se dar isso na prática. E cabe ao Tribunal Regional Federal indicar as comarcas. Isso já ocorreu, já saiu nesse link aqui, a lista dos municípios conforme a sua competência, tá? Valor da causa. O valor da causa está muito ligado sempre à moderação, à razoabilidade, à proporcionalidade. Isso quer dizer que, dependendo do dano, vale a pena pleitear, porque é uma ação simples, você vai ajuizar uma petição simples, raramente vai ter testemunha, geralmente é casos mesmo ligados a documento, a situações que podem ser provadas com documento. E aí, então, vamos pedir um valor baixo, dependendo do ocorrido, 5 mil. Vamos imaginar essa pessoa que teve lá, foi lá desalojada, foi despejada por conta do não concessão. Quem sabe fazer o cálculo de quanto que dá esse valor e atribuir o valor da causa, mas sempre com moderação. Quando a gente fala de moderação, de 5 mil a 50 mil em casos muito graves, tá? Ocorreu um caso, um julgado muito conhecido também, de um pedreiro que, ao pleitear benefício por 3 vezes, perícia médica, ele era um pedreiro, contribuinte individual, e ele pleiteou por 3 vezes, as 3 vezes teve um negado benefício e teve um ataque fulminante e morreu. A mãe dele ajuizou a ação e ganhou, se eu não estiver enganada, 50 mil de danos morais. Porque, ora, 3 perícias e não percebeu um grave problema aí, mesmo um cliente, mesmo segurado, que passou por perícia com a documentação médica indicando risco de agravamento, porque a gente pensa que incapacidade é só não poder trabalhar, mas a incapacidade é mais que isso. A incapacidade para a atividade habitual é aquela também que pode piorar um quadro atual, que pode trazer uma piora, que pode agravar uma situação atual. Imaginemos um trabalhador que tem um problema grave de coluna, não sei dizer o nome, um problema grave ortopédico, e ele trabalha meio lá numa máquina. Imaginemos que se porventura ele continuar trabalhando, ele pode vir a ficar inválido. Esse causa também
de uma invalidez, de uma incapacidade para atividade habitual. Então, ou mais, alguém que esteja plenamente, você olha para ela, tá ótima, mas toma uma medicação controlada e dirige o ônibus. O risco à integridade física dela, o risco à integridade física das pessoas que ela conduz ali no ônibus, no táxi, no Uber. Então, batemos na medicação também. Porque Deus me livre, acontecer alguma coisa, pode intentar uma ação dano moral provando. Teve lá, ele tentou 3 vezes, ele tentou 4 vezes o benefício, não conseguiu, levou a documentação, o médico fez um relatório dizendo que ele estava incapaz, que ele não tinha condições de trabalhar. E aí ele foi trabalhar porque ele precisa sobreviver. E aí bateu o ônibus, veio a falecer, veio a ficar inválido, as pessoas se machucaram, aí até essas pessoas têm direito a pleitear um dano moral aí indireto, né? Tá bom? Então, o valor proporcional. E eu trouxe alguns julgados para a gente conversar um pouquinho, nada muito demorado. Vai ficar com você, além daquela pecinha que eu te disse também, tá? Então vamos lá, responsabilidade civil, dano moral, financiamento, olha isso, extremamente comum. Empréstimo consignado, segurado do INSS, responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Indevida inscrição em cadastro inadimplente, dano moral, vamos lá. Responde o INSS pelos danos causados ao autor em face de injustas cobranças, inscrição em cadastro inadimplente, já que esses ocorreram por equívoco do órgão previdenciário. A instituição financeira não poderia exigir da parte autora o adimplemento de parcela já deduzida dos seus proventos, devida indenização por danos morais à parte autora, a apelação improvida. Quem apelou aí certamente foi o INSS, super recente, 2019, gosto de jurisprudência recente, porque eu vou até passar mais para cima aqui para você ver direitinho, para você ver que é algo que está ocorrendo, não é algo do passado, tá? E aí tem muitos advogados que falam, mas não tá dando nada, mas você tentou? Quem muda a jurisprudência somos nós. Nós vamos começar a intentar ação quando, de fato, há uma causa? Nem todas vai ter, mas quando tiver, quando a gente perceber que houve ali um abuso, nós vamos ou não intentar ação? Cabe a nós. O judiciário é inerte, ele é imóvel. Quem muda a jurisprudência é advogado por meio de provocação. Esse outro julgado de 2018, eu peguei só um trecho, tá? Diz assim, ó, é firme a orientação extraída dos julgados dessa colenda turma, no sentido de que o que gera dano indenizável, apurável em ação autônoma, é a conduta administrativa particularmente gravosa, que revele um aspecto jurídico ou de fato capaz de especialmente lesar o administrado, como um exemplo de erro grosseiro e grave, revelando prestação de serviço de tal modo deficiente e oneroso ao administrado que descaracteriza o exercício normal da função administrativa, em que é possível interpretar a legislação em divergência com o interesse do segurado, sem existir apenas por isso dano a ser ressarcido. Veja, então, esse aqui é um julgado, tá? Ele está citando uma ação civil lá de 2012, mas o julgado é de agora, 2018, tá bom? Mais um aqui, ó. Administrativo, processual, responsabilidade civil. Objetiva, tá? Indenização por dano moral, benefício previdenciário, concessão extemporânea. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos omissivos ou comissivos praticados pelos seus agentes a terceiros, independente de dolo ou culpa. Conforme se lê do laudo pericial às folhas 22 e 23, a incapacidade do autor persistia quando da interrupção do benefício em 6/7/2011, tratando-se de incapacidade permanente para a sua profissão, vindo a ser restabelecido somente em 1/10/2015, quando da concessão pela via judicial. Restou evidente que houve desídia por parte do INSS, de modo que, comprovado erro na prestação de serviço, demonstrado dano moral, indenização fixada em 5 mil. Amigos, só 5 mil. Mas um processo simples desse é R$ 1.500, que você não precisa sair da sua sala. Veja, o segurado estava incapaz desde 2011. Imagina o que ele passou nesses 4 anos. Imagina o que ele passou nesses 4 anos de agonia, de dor, de humilhação. Tudo que a gente... É um benefício substitutivo de renda. O auxílio à doença, ele substitui a renda. Ele é um seguro que substitui uma renda. E ele, premido desse benefício, desse direito, por 4 anos,
como não dizer que houve um dano moral? E um tempo menor também dá para dizer? Dá para você tentar. É no GEF. É no GEF. Você teve o cliente, você foi até o fim com o cliente, transitou em julgado. Poxa, você viu, você presenciou toda aquela situação, você viu que o cliente tinha direito, foi cessado o benefício dele. E, enfim, você pode então ajuizar uma ação autônoma, pleiteando o dano moral, né? Uma ação que vai cobrar 30% do seu cliente aí, num R$ 1.500 desse, é uma petição inicial. É muito simples o processo, tá? Óbvio que se for uma coisa maior, também vai demandar mais trabalho. Mas aí é o caso concreto que vai dizer, tá? Que mais? E ó, eu tô falando de você, mas tô falando comigo também, tá? Às vezes a gente se conforma. Ah, lembrei de uma coisa, ó. Esse julgado aqui, olha de quando ele é, tá? Ó. Então, que 5 mil, incidindo juros de mora a partir do evento danoso. Olha isso, desde a data da cessação do benefício, esse 5 mil vai ser corrigido, tá? Conforme a súmula do STJ. Calculantes, consoante os termos do manual de cálculos, nananana. Invertida a sucumbência de rigor, a condenação do INSS em honorário advocatício, que arbitro de rigor a condenação em honorário de 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85. Veja, aqui foi no TRF, certo? Então, olha só, e ainda então tem os 10%, mais toda a correção, e esse também é um julgado recente. Não adianta eu trazer os julgados antigos, que até são mais emblemáticos, mas é para te mostrar que essa situação é atual, ela é possível, basta que você tenha o carinho de redigir uma peça contando tudo que o segurado passou advindo do ato ilícito do INSS. Olha isso. Esse aqui é de 2013, mas vale a pena contar para você. Por quê? Olha lá. Processual civil e previdenciário. Erro no indeferimento da concessão do benefício. Responsabilidade do Estado, indenização por dano moral. Em relação à indenização por dano moral, causado por erro do servidor do INSS na análise dos pressupostos para a concessão de benefício previdenciário, o tribunal de origem reduziu o quanto indenizatório para o valor correspondente a 100 salário mínimo. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais implica, como regra, envolvimento de matéria fático-probatório, que é vedado pelo recurso especial, tal. A gente sabe que não dá, o STJ não reanalisa a prova, certo? E ele, então, não vai reanalisar a prova, a não ser que tenha algo muito absurdo, por exemplo, no valor da indenização. Mas olha só, eu não sei quanto que foi arbitrado na primeira instância aqui, mas olha só, o tribunal reduziu para 100 salários. 100 salários, basicamente 100 mil reais. E foi algo que a gente poderia até pesquisar esse assunto direitinho aí, tá? Um número para você se tiver curioso, tá? Veja, algo na concessão, análise da concessão. O que é que ocorreu nessa análise que pode ter causado um quantum desse? Um valor muito baixo de benefício, alguém que tinha direito ao teto e sai de lá com R$ 1.000 e tem que demandar para poder conseguir provar que o benefício deveria ser o valor de um teto, é só uma ideia, tá? E então, sempre pensando, né, no valor daquilo que é possível. Por exemplo, também no caso de a gente pensão por morte de companheira de união estável, que o INSS exige 3 documentos, né? A gente sabe que na jurisprudência, na lei, a lei 13.846, ela passou a prever prova da dependência econômica, mas dá para brigar, porque o parágrafo 4º fala que isso é presumida a dependência econômica dos dependentes de classe 1, dá para brigar pela inconstitucionalidade, então tem coisa para a gente brigar. É bem verdade que algumas coisas, a gente sabe de como é que é perícia médica, em regra, a gente pode generalizar, mas sempre analisar. Você quer ver um caso? Benefício cessado indevidamente sob suspeita de fraude. E aí você pega um BPC, você pega lá o BPC, o processo administrativo, e na verdade foi um erro na revisão, não houve fraude nenhuma. E o benefício ficou suspenso lá meses, porque o segurado, em vez de te procurar para fazer defesa, não procurou, não sabia, é humilde. E aí, então, você pegou o processo administrativo, viu que não tem nada. Você consegue até administrativamente, por exemplo, dizer, olha, fazer um recurso e dizer que, na verdade, ali, ó, uma revisão, né, do indeferimento, da cessação, dizer que não houve nada ali. Olha, tá lá, o documento que tá lá não é daqueles autos e tal. E aí, judicialmente, é possível pleitear. O segurado não, nesse caso aí, o beneficiário do BPC ficou meses, uma verba de caráter mínimo, de caráter de subsistência,
de caráter de miserabilidade e a pessoa ainda é cessada sob suspeita de algo que o INSS não comprovou, não deu o devido processo legal, porque a pessoa, apesar de, às vezes, ser intimada, não, enfim, toda uma motivação que vai depender do caso concreto, tá? Quer ver mais um caso? Isso é uma aluna minha. No curso do processo, o INSS negou o benefício para uma pessoa, segurado, restabelecimento de benefício. Ela ajuizou a ação estava tramitando, a perícia foi procedente. O juiz não concedeu tutela de urgência. Após a perícia, ele concedeu a tutela de urgência, ela pediu uma tutela incidental. E até a prolação, um pouquinho antes da prolação da sentença, ele veio a óbito. E aí o juiz julgou procedente, houve habilitação, transitou em julgado, tem os meios para receber a família, mas a família também tem direito aí a pleitear um dano moral aí por indireto, né? Olha tudo que essa pessoa passou, olha o que essa família suportou em relação a esse erro grosseiro do INSS de cessar um benefício sem que a pessoa esteja de fato habilitada às suas atividades habituais. Amigos, muito obrigado pela paciência. Pega o material, espero que tenha sido útil de alguma maneira e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço para você. Deixa eu ver se eu consigo encerrar isso aqui. Opa! Vocês veem que eu tô craque na minha de sempre, né?